Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, os flagelos destruidores são as catástrofes que acontecem em nossa natureza, em nosso planeta. Podemos citar aí terremoto, maremoto, tsunami, vulcão, meteoros, enchentes, tantas outras coisas que acontecem aqui no nosso planeta. Porque o nosso planeta, ele é vivo, isto é, ele tem uma dinâmica própria. Então, qual o objetivo de ter essas coisas em nossas vidas? Para fazê-la progredir mais depressa. Ela quem? A humanidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelo, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, muitas informações aqui, né? A primeira dela, olha lá. Então, o objetivo da destruição é para quê? Fazer com que a gente progrida mais depressa. Por exemplo, porque que os nossos corpos não têm uma organização para que viva 500 anos. Em nosso atual estágio, é necessário que nós tenhamos esse choque anímico da desencarnação, porque temos as ideias muito firmes, ideias, temos muitas certezas. Quanto mais tolo, quanto mais ignorante é o ser, mais certezas ele tem. É assim e acabou. Vai ser sempre assim e acabou. E aí vem a morte nos colher para que a gente possa refletir, reciclar e reencarnar. E todas as outras coisas que vêm ferindo a humanidade também. Então, olha, é assim, esta técnica infalível. Aí vem a natureza e mostra que não é infalível. Então a nossa construção é sólida, vem a natureza e mostra que não é sólida. E assim o ser humano vai aperfeiçoando, descobrindo cada vez melhor meios de minimizar os efeitos da natureza. Então é necessário, por isso que o nosso estágio evolutivo, espíritos de terceira ordem, necessitamos das vicissitudes da vida corporal. Que são as vicissitudes? São as dificuldades, são os obstáculos. Então, esses obstáculos têm vários objetivos. Nos punir por algum erro que cometemos, nos dar essa oportunidade, nos exercitar pelo trabalho, e o trabalho, ele vai desenvolver a inteligência, e a inteligência desenvolvida desenvolve a moralidade. Então, essas dificuldades fazem com que a gente progrida. Muito bem. Mas então por que nós entendemos como flagelo? Tem algumas questões interessantes. Primeiro, vamos lá. A observação do religioso. O religioso, de modo geral, é um vendedor. Entenda religioso pregando como vendedor. Aquele vendedor mais rato que tem, sabe, aquele vendedor rato, aquele vendedor velhaco. O religioso é assim. Por quê?
O que seria o verdadeiro, o vendedor totalmente alinhado com a lei de justiça? O vendedor homem de bem. Eu vendo este tapete. Aí a pessoa pergunta, mas esse é o melhor tapete da praça? Não, o melhor da praça não é. Melhor que esse, tem esse, 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 esse. Esse aqui tem a vantagem disso, tem a vantagem daquilo, não sei o que, entendeu? Esse é o vendedor da lei, o vendedor homem de bem. Esse a gente sabe que não existe, porque se perguntar a um espírito de terceira ordem, não, esse aqui é o melhor tapete, esse aqui não falha, esse aqui não precisa lavar, né, assim as propagandas, né? O cara pega esse aqui é o produto de não sei o que, não risca, aí ele pega um vidro, bate com um martelo de borracha, olha, não quebra, aí risca, não sei o que, aí vai no outro lá, esse aqui é perfeito, né? Não, o religioso ele é assim. Olha, eu era desempregado, a minha vida era assim, assada. Depois que eu conheci o Muhammad, depois que eu conheci Jesus, depois que eu conheci Kardec, depois que eu conheci a mãe menininha, agora a minha vida mudou. E aí tiram uma foto da família perfeita, todo mundo feliz. E vende é o vendedor velhaco de tapete. Olha, não tem problema nenhum aqui. É assim, na verdade está mentindo, como o vendedor está mentindo. Todas as religiões, as pessoas que compõem todas as religiões são iguais, são colhidas na mesma humanidade, ok? Então, primeira coisa, então, de modo geral, o religioso, ele vai fazer o quê? Tentar se aproveitar. É o que ele mais faz, porque ele é velhaco. O pregador, de modo geral, é velhaco. Tá vendo esse dilúvio? Sua casa encheu. Por quê? Porque você não aceitou Jesus. A sua casa encheu porque fizeram um trabalho contra você. A sua casa encheu porque você não trabalha na mediunidade. A sua casa encheu por causa disso, Sempre tem alguma coisa relacionada à religião do pregador que fez com que a casa enchesse. Mas na verdade, as casas enchem por causa de quê? As casas enchem porque a natureza faz com que a chuva caia e o sol se levanta sobre justos e injustos. Sabe quem disse isso? Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque faz com que o sol se levante sobre bons e maus, faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Esse era um pregador verdadeiro. Não, mas vai lá no Velho Testamento, o sol caiu sobre os maus. Por que não caiu sobre os bons? Não, sobre os bons, não só sobre os maus. Esse é o velhaco, é um velhaco. Então, de modo geral, o religioso tenta se aproveitar e aí ele transforma. Olha, teve a peste bubônica, olha, porque as pessoas não estão se entregando a Deus. Sempre tem alguma coisa de um pregador velhaco se aproveitando das circunstâncias para se promover. Ele não promove a sua figura, mas ele promove a sua filosofia. Por tabela, promove a si mesmo. Então, essa é uma questão importante. Então, se os flagelos, já sabemos aqui, que faz com que o homem progrida, nós enxergamos ele de forma errada porque a gente escolheu. Agora, o sol não é bom, não é má, nem é mal. A lua não é boa, nem é má. O sol é o sol, a lua é a lua. Como diria o professor Clóvis Barros, né? O sapo sapeia, o cavalo cavaleia, a lua lueia e o sol soreia. Mais ou menos isso, né? Simples assim. Mas as pessoas querem se aproveitar do tolo. Quem é o tolo? Nós, que estamos ali, né? Igual a figurinha aí do Santa Claus, do filme Santa Claus, né? A gente é o tolo que está ali sendo enganado. Comentando os comentários dos comentadores do além.
comentador, olha o que o comentador vai falar sobre os flagelos. Já falamos aqui, são os fenômenos naturais, né? Já falamos muitas vezes que a natureza responde quando ferida pela ignorância humana ou por interesses pessoais. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. Esse de vez em quando aí também tem que tomar cuidado, não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é o Deus que está ali com controle de joystick no povo de Deus, meu povo. Ele está jogando videogame com o povo. Esse é o Deus do Velho Testamento. Isso aí não é espiritismo, né? Não. Por que aquele vulcão entrou em erupção? Ele está programado a entrar em erupção desde sua formação lá da nebulosa. Desde sua formação, porque a dinâmica faz com que, né? É assim. O angu, ele vai soltar bolha desde o momento em que você botou a água, o fubá e ligou o fogo, já está planejado. O angu vai soltar bolha. Por quê? A água vai esquentar, os pedacinhos do milho vão começar a absorver a água, vai fazer um colóide ali, e aí a pressão da temperatura faz com que o ar suba e rompa esse colóide, fazendo puff, a bolha do angu. Assim, não, o angu faz bolha porque você não soube fazer o angu, porque Deus está triste com você. Não, o angu faz parte da dinâmica, ok? Então, a mesma coisa aqui. O maremoto vai acontecer porque uma falha aconteceu, uma falha na nossa crosta. Por que aconteceu? Por causa das forças telúricas que estão lá fazendo as suas trocas. Chega um momento em que uma parte é mais... A tensão das forças é maior do que a crosta, ela cisalha e assim cria o tsunami. Não, Deus agora, ai meu Deus, aquele povo, ele está comendo carne de porco, ele está fazendo a barba, eles estão usando roupas com 2 tecidos diferentes, vou mandar um tsunami. Não, isso aí não existe, isso não existe, ok? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas invencionices. Isso aí é papo de velhacaria. Ignorância também. Vai depender de quem, proferiu. Continua aqui o espírito. A iluminação espiritual, em certa faixa evolutiva, requer a violência de que a história nos dá notícia. Podemos mencionar alguns, como Sodoma, Gomorra, Herculano, Pompeia, Nagasaki, Hiroshima. Não falamos do dilúvio parcial que houve há muitos milênios atrás. Vê que o médium é um médium culto, né? Ele colheu ali alguns mitos. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma história de 100% de ficção. 100% de ficção. Ok? Nada daquele negócio de anjo que olhou para trás, estátua de sal. Aquilo ali é tudo uma história criada para levar aqueles leitores para uma crença. Por exemplo, quando você abre o livro Jesus no Lar de Neio Lúcio, aquilo é uma 100% invenção. O objetivo dali não é trazer verdades para você. O objetivo dali é Jesus fazia o evangelho no lar. Não fazia com os livros do evangelho porque não existia. Então ele tinha que fazer com o quê? Com os textos do Velho Testamento. Como Jesus fazia o evangelho no lar, você tem que fazer o evangelho no lar, para que Jesus não fique chorando. Ah, eles não leem o evangelho, eles não fazem o evangelho no lar. Pedagogia da culpa e do medo. Então,
esse texto de Sodoma e Gomorra tem o mesmo objetivo do livro Jesus no Lar de Neil Lúcio. É uma ficção, 100% ficção, com o objetivo de te levar a uma crença. Ah, como aconteceu no passado, então eu tenho que fazer hoje também. É uma retroprojeção. Então esse papo de Pompeia, Deus, né, olha, nessa cidade as pessoas são devassas, então eu vou mandar um dilúvio, o vulcão vai entrar em erupção. Percebe? A velhacaria? Não, não, não. Nada disso. Nada disso. O vulcão entrou em erupção porque as forças que ali estavam chegou à culminância de romper a parte externa da crosta. Simples assim. E morreu justo, né? Imagina uma cidade onde 99,999% da população é maligna. Mas por que seria maligna? As pessoas tinham fé, não feriam a lei de adoração. Adoravam os deuses porque era o que elas aprenderam. Mas uma retroprojeção, né? Eles adoravam deuses falsos, deuses irados. Nós já estudamos aqui, na parte das leis morais, logo no início a lei de adoração. Não é desagradável a Deus a adoração exterior. Não é desagradável a Deus. Então se a pessoa adora uma vassoura de coração, sem maldade, sem velhacaria, nunca Deus fica em desagravo. Deus nunca fica zangado. Mesmo porque se ele ficasse zangado ele não seria Deus. Não é desagradável a Deus, isso é, não fere lei alguma. Então esse papo de que Deus destruiu Sodoma porque eles eram isso e aquilo, conversa fiada. E o Espírito aqui, não sei se é o Espírito ou se é também do médium, porque tem sempre um pouquinho de cada coisa, né? Estão inventando, apenas confirmando tradições míticas. Simples assim.